Bem-vindos, alunos, alunas, a vocês que nesse momento vão começar a me acompanhar nas aulas que nós seguiremos juntos durante esse tempo, onde nós vamos colocar no centro das nossas discussões, com muita filosofia, é claro, um conceito que muitas vezes tem sido, de modo negativo, sendo deixado de lado, a nossa política. Nós temos trabalhado aí alguns conceitos importantes, dentro da nossa prática filosófica, no nosso exercício filosófico, e nós vamos trazer ao centro das nossas discussões a política. Refletir a política filosoficamente também dentro do seu contexto histórico. Nós vamos percebendo que a política, conforme a história vem passando, vai se transformando, vai se alterando, e quiçá nós tenhamos também uma política um pouco diferente daqui a uns anos. Pode ser que a história permita que nós tenhamos um contexto diferente, e eu acredito que sim. Por isso que trazer o exercício filosófico dentro do contexto da política é importante, para que a gente saia do senso comum de achar que política é só algo que adultos fazem, que é um assunto pesado, que é um assunto que não nos agrada, mas é um assunto necessário ao nosso dia a dia. Entendermos que quando nós falamos de política, nós estamos falando de um contexto humano, de um contexto que é nosso, de uma preocupação diária e que envolve não só os políticos que estão em Brasília, que estão os nossos vereadores, prefeitos, mas envolve todos nós. É importante nós termos em mente de que a atitude política, o exercício de política, ele afeta todas as pessoas. Historicamente, nós vamos nos situar nessa aula, então, a política dentro do contexto medieval. A gente vai falar do contexto político medieval. Onde a política, então, ela vai, aos poucos, se transformando conforme a história vai passando. E é claro, comecemos, então, a refletir filosoficamente sobre as coisas. E eu coloco aí a pergunta que nós temos. Qual o valor que temos dado à nossa política, à política? Quando eu falo de política, o que surge na sua mente? Escreve num papel, de repente digita um texto para alguém sobre o que você pensa. Quando se fala em política, aonde que a sua mente ela te leva? Aonde que a tua subjetividade, o seu interesse, ele leva e proporciona a você? Falarmos de política vai levar a gente a sair de um monte de senso comum. E são esses sensos comuns que nós vamos, conforme as aulas forem passando, nós vamos ao mesmo tempo analisando, refletindo, quebrando alguns tabus e ao mesmo tempo vamos pensando. Falarmos em política na Idade Média é um assunto bastante interessante, mas nós precisamos também ter um certo cuidado. Muitas vezes a gente associa a Idade Média à Idade das Trevas. Isso daí foi um preconceito do iluminismo que foi trabalhado e que a sociedade aceitou. Se entende que a Idade Média foi um período obscuro, com pouca construção científica, didática, ou que não apresentou, não trouxe nada à sociedade. Isso é um pensamento errado. Na Idade Média, sim, existe uma perspectiva, um pensamento diferente, e ela auxiliou, sim, a nossa sociedade. As universidades, elas surgem, e a possibilidade de estudo universitário surge na Idade Média. Grandes avanços políticos, teológicos e filosóficos vão surgir na Idade Média. Mas é claro que é um período diferente. Na Idade Média nós temos o teocentrismo. Frisem muito bem nesse conceito. O teocentrismo é quando você coloca Deus como sendo a sua maior preocupação. A Idade Média ela trouxe essa perspectiva do teocentrismo. Deus ocupa o lugar mais fundamental na sociedade. Nós temos uma influência forte da Igreja Católica, do cristianismo, sobretudo com a instituição da Igreja Católica, exercendo força e influência na sociedade. Então, além de nós termos o teocentrismo, nós temos a Igreja Católica colocando os valores cristãos acima de todas as coisas, acima de todos os outros valores. Nós temos a supremacia do poder espiritual, ou seja, o poder espiritual, o poder da igreja, ela acaba se tornando maior que o poder do representante, do governador, do rei. E nós temos um conflito entre o poder temporal e espiritual. Quando nós falamos em poder temporal, nós estamos falando dos poderes da sociedade.
Os poderes que fazem parte do nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, os valores espirituais, né? As ideias divinas, os mandamentos, que começam também a interferir nas atitudes dos nossos cidadãos lá da Idade Média. Surge um grande conflito. Política, teologia e filosofia, então começam a entrar em certo conflito dentro da Idade Média. Que tipo de conflito, professor? O poder do Papa e o poder do rei. Então você tem ali um representante religioso com um poder gigantesco, posso até dizer, sobre boa parte do mundo. Lembra lá que o cristianismo ele ganha força no Império Romano e na Idade Média, então, ele está extremamente consolidado, sobretudo bem fundamentado na própria Igreja Católica. E a Igreja Católica, por ter um poder grandioso sobre os seres humanos, acaba se sobressaindo. Então você tem papas e reis que começam a entrar em rota de colisão. Eles começam a entrar em determinado conflito. Porque o que valeria dentro, de repente, lá do feudo, dentro do contexto, vale a ideia do Papa ou vale a ideia do rei? Quem manda mais? Então esse conflito ele começa a acontecer. Você tem a filosofia querendo deixar de ser serva da teologia. Durante muito tempo, a filosofia foi colocada como a serva da teologia. É aquela que ia ajudar a teologia a entender as percepções divinas e de Deus. Você tem a religião católica, cristã católica, defendendo que Deus é um ser único, supremo e é o poder dos poderes. Ele é o mais poderoso. Ele é aquele em que reside todo o poder. O rei é só uma pessoa. O rei não é nada diante de Deus. O poder reside em Deus. Tá? E aí a gente se pergunta, o que vai legitimar o poder então, professor? O próprio Deus. Nós temos aí uma questão divina, sagrada muito grande. Vem lá direto propriamente do Platão, quando ele fala do mundo das ideias, de um mundo idealizado, das ideias perfeitas, que as coisas mais perfeitas não estavam no mundo real, mas estavam no mundo fora desse. Isso daí vai inebriar e vai fazer parte do contexto político medieval. Então, esse conflito, quem manda mais, o Papa ou o rei? Isso daí vai surgir. Temos aqui uma ideia para a gente pensar de conflito. Sendo assim, os limites dos poderes do Papa e dos reis foram um tema de amplo debate na Idade Média. Aquilo que eu dizia, quem manda mais? Muitos dos intelectuais da época defenderam a supremacia do poder do Papa, enquanto outros defenderam a autonomia do poder temporal, o poder dos reis, como é o caso de Dante Alighieri, que escreveu uma obra chamada A Monarquia. Então fica-se essa ideia, essa briga, esse conflito entre o poder do rei e o poder do Papa. Surge então aí algumas ideias interessantes. Por exemplo, a teocracia. Vejamos. A teocracia nada mais é do que o poder teocrático, ou seja, é um poder baseado na ideia de Deus como centro. Tá? Então a religião ela passa a exercer um poder maior sobre o povo. A igreja tentou durante a Idade Média colocar-se como um poder teocrático, ou seja, unir as figuras religiosas ao poder político. Ou seja, o Papa seria aquele que também teria o poder de tomar decisões para a sociedade. E não havia rei acima do Papa. Não havia autoridade maior acima do Papa, somente Deus. E o Papa era o representante desse Deus. Nós temos aqui também, na Idade Média, o surgimento das virtudes. O representante de Deus deve promover a fé cristã e viver baseado nas virtudes da fé, da esperança e da caridade. Só assim ele poderá ser seguido e imitado. Então nós temos alguns contextos, cristãos sendo colocados como forma de poder. E os reis precisam se submeter a essas ideias. Então o rei ele precisa ser aquela pessoa virtuosa nas práticas cristãs, deve defender a Igreja Católica e deve seguir aquilo que a Igreja Católica pede. E nós temos daí os dois tipos de poderes, o poder temporal e o poder espiritual. O primeiro é representado pelo rei e o segundo pela igreja. O poder temporal deve se submeter ao poder espiritual. Ou seja, você tem um rei que comanda, sim, que vai gerir a sua cidade, vai gerir ali o seu feudo, mas que precisa sempre estar de acordo com aquilo que a Igreja Católica e o cristianismo pedem. Então, é claro que isso aí vai gerar um conflito muito grande e algumas questões elas vão surgir. A política, então, ela acaba sendo alojada dentro do contexto religioso. E vai ser, então, ao mesmo tempo que vai abranger o contexto religioso, vai se limitar de outras determinadas formas. Perguntas para que a gente possa pensar nessa nossa aula.
Religião deve influenciar nas decisões do Estado? Quem tem maior poder, o Papa ou o Imperador? São perguntas que às vezes a resposta parece lógica, mas carecem de um exercício reflexivo e filosófico muito grande. Façam a tarefa, reflitam, pensem e eu aguardo vocês na nossa próxima aula para continuarmos discutindo.